Queria chamar a Walter Ogumã para a mesa, por favor. Antes. Tinha 2 microfones aqui. Antes, o Walter vai fazer um discurso de aproximadamente 6 horas, anunciando uma pessoa que a gente gosta muito. Nós dois gostaríamos de dividir esse momento com vocês aqui e convidá-lo para vir a um palco. Você fala, Walter? Peraí. Certo? Vai cair. Pronto, deixa em pezinho assim. Depois eu me vingo da Ana Tereza. Então, antes de mais, boa noite, obrigado a todos por virem. E antes de... Está-se a ouvir melhor agora, assim? E é com muita alegria que nós vamos ter uma breve abertura do meu amigo, do nosso amigo Celso Adolfo, que acaba de lançar o Remanso de Rio Largo, lindo de morrer, inspirado no Sagarana do Guimarães Rosa, que é, de facto, um dos autores e um dos textos que muito me marcou e que muito nos marcou a todos. E por isso eu chamava ao palco o Celso Adolfo. Eu sempre faço essa maldade com ele, né? São de Sagarana mesmo? Lolo, boa noite. Baseada em ou? Então, essa primeira música que eu vou tocar chama-se Remanso, chama Ralando Coco. É desse disco que o Walter anunciou, Remanso de Rio Largo. Como nós estamos todos nesse ambiente da literatura e da leitura, eu fiz esse disco com 16 músicas. É um trabalho que não será vendido, mas será encontrado no Museu Sagarana de Itaguara, onde eu vou lançar agora no dia 28 de junho, sexta que vem, e no Museu Casa de Guimarães Rosa, em Cordisburgo. Então, são 3.000 exemplares só a tiragem, e eles que vão distribuir. Então, vou cantar aqui o Ralando Coco, quadrinhas lá do Sagarana. Eu vou ralando coco até aqui. Eu vou ralando coco, morena, coco de ouricuri. Tira a barca da barreira, deixa Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João do Quintiliano, prosa com que não tem. Cala a boca, gente, que o Quintiliano é bem. Os Quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os Quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Eu vou ralando coco até aqui. Eu vou ralando coco, morena, coco de ouricuri. Tira a barca da barreira, deixa Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João do Quintiliano, prosa com que não tem. Cala a boca, gente, o Quintiliano é vem. Os Quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os Quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez.
e feiticeira, ela passa sem molhar João do Quintiliano, prosa com que não tem, cala a boca gente, e o Quintiliano é bem, os Quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez, os Quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Amor doído. E ao meu macho rosado, carregado de algodão, perguntei pra onde ia, pra rodar no mutirão. Chove chuva, choveira, samba clareia, Santo Antônio manda o sol pra enxugar o meu lençol. Rio Preto era um negro que não tinha sujeição no gritar da liberdade. O negro deu pra valentão. Todo passarinho do mato tem seu pio diferente, cantiga de amor doído, dói muito fundo na gente. E ao meu macho cruzado, carregado de algodão, perguntei pra onde ia, pra rodar no mutirão. Chove chuva, choverá, Santa Clara clareia, Santo Antônio manda o sol pra enxugar o meu lençol. Rio Preto era um negro que não tinha sujeição no gritar da liberdade. O negro deu pra valentão. Todo passarinho do mato tem seu pio diferente, cantiga de amor doído, dói muito fundo na gente. Então vou fechar aqui com a primeira música que me ligou com o mundo do Guimarães Rosa, que foi Coração Brasileiro. Essa música eu compus no final dos anos 70, no tempo que eu lia O Grande Sertão Veredas pela primeira vez, escondendo o livro nas gavetas do DR, onde eu era funcionário.
coração brasileiro, plantei o terreiro, colhi um caminho, armei Arapuca, fui pra tocaia, fui guerrear. Meu coração brasileiro anda de lado, manca inclinado de norte a sul. A vida é o rumo que mais procurar. Quando é de noite a vida silencia, abro no peito 3 olhos pro céu, nasço da luz e que nasce o dia. A vida ferve na cuia do tempo, quem espera a dor não viaja no vento, ranquei a hora no chão do momento. Nasci de manhã e o sol veio olhar, brilhou meu setembro, fiquei no lugar, mais cedo que a vida foi trabalhar. Eu sigo manco, meu pé tem gabarro, minha crista tem gorro, fiz minha fé com tijolo de barro. Mas não regulo minha veia com isso, quando de noite na vida eu me esguicho, no vão do espaço de procurar. O coração que for brasileiro, faço capina, chumbo, a cravina, quero alegria, quero Então, acho que a gente podia começar, Walter, você explicando para a gente quais são as mais belas coisas do mundo. Os livros. Pois, o segundo que o que ensina o avô a essa criança seriam não coisas tangíveis, mas modos de ser, perfis de caráter que nos podem levar à solidariedade e à proteção uns dos outros. Talvez possa começar por dizer assim, este texto, ele de alguma forma é uma homenagem a uma memória minha que eu guardo da relação que eu estabeleci com o pai da minha mãe, com o meu avô materno, que foi um homem doente, muito doente do coração, e que eu acompanhei, que eu vi quase invariavelmente acamado, com muitos cuidados, sempre voltando do hospital. E uma das coisas, o meu avô era uma pessoa solitária de alguma forma, não é? Porque tudo em volta dele precisava de cumprir tarefas. E ele ficava ali, esperava o dia inteiro até que alguém pudesse ter tempo para lhe fazer companhia. E quando eu chegava perto, nós vivíamos numa outra cidade, e por isso quando havia uma visita, quando os meus pais iam a Guimarães visitar, o meu avô gostava muito de conversar comigo porque eu era muito quieto
e não me custava nada ficar a acompanhar os adultos ou ficar rodeado de adultos. Era uma coisa que não me criava qualquer tipo de ansiedade, nem não me fazia mal, eu gostava muito. E ele fazia-me perguntas impossíveis de responder, sobretudo para uma criança. Como é que tinham aparecido as estrelas, o que é que faz o sol arder, como é que vamos salvar a fome em África, como é que vamos acabar com a fome em África. A verdade é que eu achava, eu muito pequeno, com 6 anos, 7 anos, eu achava que o meu avô nunca me faria essas perguntas por leviandade, e que ele, até pela condição dele de estar ali solitário à espera de uma companhia, merecia que eu fizesse o esforço de encontrar uma solução. E então eu sempre respondi com profundidade, com a profundidade possível para uma criança. E então ponderava sobre os assuntos e discutia com ele. E é curioso que eu lembro-me ele nunca ria, não é? Eu imagino que a maior parte das respostas fossem absolutamente delirantes, mas ele nunca ria e debatia. E é verdade que ao debater, muitas das vezes ele levava-me a descobrir ou a entender como se fosse eu que tivesse descoberto sozinho, levava-me a entender afinal o que eram as coisas, o que eram os astros, os corpos celestes, como é que a água era composta, de onde é que vinha, a importância que ela tinha, as árvores, as sementes. E então, muitas das vezes ele perguntava porque eu desenhava muito e naquela altura toda a gente achava que eu ia crescer para ser um artista plástico. Eu já sabia que as letras me interessavam mais, que os textos me interessavam mais, mas eu não o admitiria, não teria coragem porque tinha medo que me pedissem para ler o que eu escrevia. E então ele achava que eu falava com ele acerca das coisas bonitas e parecia óbvio que as coisas bonitas pudessem ser obras de arte, pudessem ser quadros ou os arranjos de flores que a minha mãe fazia, alguns tapetes, coisas muito, muito concretas, na verdade. E paulatinamente ele falava muito do modo das pessoas ser. E lembro-me disso, lembro-me dele alertar a minha mãe. Era muito frequente, mesmo na minha presença, ele falar com a minha mãe e fazer encomendas à minha mãe acerca do meu futuro. E então, como paulatinamente eu começava a transferir a beleza dos objetos para as pessoas, no fundo, que é o que se tratava, ele achava que eu corria muitos riscos, das duas uma, ou daria muito certo, porque o mundo talvez me entendesse e se levantaria para me proteger também, ou daria muito errado, porque eu ia ser muito vulnerável, ia ser uma pessoa com um perfil muito vulnerável e fácil, inclusive, de enganar. É curioso que eu acho que fiquei as duas coisas. Eu não dei completamente errado, e tem gente que gosta de mim e que me protege, eu creio, mas também é verdade que eu não me livro de uma ingenuidade profunda. Nem que seja por militância, eu sou ingênuo por militância, porque muitas das vezes eu cometo o mesmo erro a segunda e a terceira, às vezes até a 19ª vez. Não por não estar minimamente alertado, mas porque eu tenho esperança. E muitas das vezes é assim que eu me relaciono, inclusive com as pessoas mais próximas, eu relaciono-me assim. E as pessoas mais próximas muitas das vezes podem aproveitar a minha vulnerabilidade
ou a minha esperança várias vezes. E eu insisto em permitir que isso aconteça, porque eu acho que um dia a pessoa vai entender que devia de estar à altura de uma conduta melhor. Nem sempre acontece. Já perdi vários amigos que depois de me roubarem e de me sei lá o quê. É uma coisa muito, muito estranha, assim. Como é que as pessoas entram na casa das outras e roubam coisas? Roubam livros, por exemplo. Veem um livro assinado por alguém incrível, para mim, com o meu nome, e são capazes de roubar. E eu já pensei muitas vezes, vou trancar os livros, não é? Que uma pessoa normal faz isso. Mas eu continuo a ter os livros no mesmo lugar e continuo sem saber quem exatamente rouba os livros, e a minha esperança é que essa pessoa um dia entenda que ao entrar na minha casa devia levantar-se a uma condição humana superior. Ao entrar na casa de qualquer um. E isso faz parte de mim. Se eu trancar os livros, eu estou a permitir que o mundo me mude. E eu tenho um amigo que diz uma coisa muito bonita, que ele diz que durante toda a vida tentou mudar o mundo. E neste momento quer que o mundo não o mude a ele. E eu estou exatamente nesse ponto. Eu acho que tentei mudar o mundo e quis muito ver o mundo ser mudado. E neste momento creio que o principal ponto de partida é não permitir que o mundo nos mude a nós mesmos. A gente veio falando aqui, encontrou com a Macaé Evaristo, né? Prima da Conceição Evaristo, que estava com a gente lá no Flieraxá. Só por isso ganhou um livro, hein? Foi. Só de ser prima da Conceição Evaristo. Ué, eu dei. E ela também feliz, fez uma não coisa. Ficou, não? Ficou muito feliz. Mas não jogou também. Fora o livro, não. Não via jogando fora. Não. Ela vai levar o livro, vai ler. Espero. Aí... É muito chique. Conceição Evaristo, eu sou muito admirador dela. Eu acho que o que ela representa é urgente para todos nós. Pode fazer pergunta? E surgiu a questão da escola pública, né? A Conceição pediu para dar uma olhada na escola Barão do Rio Branco, onde estudou, porque ela ganhou um prêmio de redação quando era pequena também. A gente estava falando do prêmio de redação que uma menina ganhou lá. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da escola. Eu faço muito a defesa da escola e dos professores, porque eu próprio sou uma oportunidade que a escola me deu. Sem escola e sem escola pública, a minha família não era endinheirada, era uma família muito humilde, e por isso sem o acesso à escola e sem uma escola mais ou menos qualificada, eu não teria ganho armas, não teria tido instrumentos para poder fortalecer a pessoa que eu sou e poder eventualmente chegar a ser escritor. E o meu percurso é um percurso absolutamente improvável, porque não há na minha família, não havia memória de alguém graduado, não havia memória de alguém que tivesse passado por um percurso mais cultural, mais artístico. Não há qualquer semelhança com nenhum dos meus familiares ou antepassados. E a minha natureza, de algum modo, foi solicitando essa resposta que os meus pais simplesmente não sabiam dar. Não é? Eu não poderia chegar a casa e não valia a pena chegar a casa e perguntar por um livro, por um poema, por um filme, por um quadro, porque os meus pais não teriam lastro para saber dialogar comigo acerca dessas coisas. E então eu encontrei uma correspondência na escola, nos professores. Foram os professores que puderam, de algum modo, criar pistas para que eu pudesse perseguir e sobretudo, para que eu não desistisse. Eu era uma criança muito tímida e muito, como dizer, era muito frágil enquanto criança. Muita gente achava que eu morreria com 9 anos, ou com 11, e depois com 13.
e 14, e 15, e 16, e 17. Eu tinha tudo assim para morrer. Era interessante porque, de facto, eu era... Você é problema de caçula? Talvez porque eu era muito... Eu não comia, por exemplo. Eu recusava-me a comer, eu odiava comer. Achava que comer era uma coisa desnecessária, animal, e a minha vida era toda no pensamento, e por isso comer era uma coisa parecida com o que faziam os cachorros e os jacarés, e eu queria ser algo distinto dos animais, e então eu não tinha saco para comer. E claro, eu era tão magro que as pessoas em alguns ângulos nem me viam. Era invisível. E as pessoas, quando alguém é invisível, têm a tendência para achar que ela não pensa, que a pessoa não pensa, não tem existência, não conta. E quando somos o caçula, quando somos o mais novo, de verdade não contamos para nada, porque a democracia é distribuída pelos mais velhos, que supostamente são mais inteligentes e sabem melhor as coisas, e as crianças, digamos assim, nem que seja uma criança de 20 anos, são deixadas assim, porque não vão nunca ter, ainda hoje, continua a ser o mais novo, não nasceu mais ninguém, por isso, ainda hoje, em muitas situações de família, o que eu penso ou o que eu acho não tem muita importância, porque os mais velhos, nem que sejam hoje em dia, são mais velhos do que eu, 3 anos, 4 anos, mas não importa, os mais velhos supostamente têm mais juízo. Então, eu não sei porque é que eu estou dizendo isso. Eu também ia te perguntar isso. Eu estava falando da importância da escola na sua vida. Mas por que é que eu entrei nessa conversa? É porque você está misturando a parte de manhã, quando a gente falou naquela história que eu te perguntei, de você morar em uma cidade, pequena. Falando da questão da democracia, é no lugar das cidades, né? E o Walter não mora nem em Lisboa, nem no Porto. Mora numa cidade perto do Porto, na qual a mãe dele demora 75 segundos para chegar no mar. Você calculou 75 segundos? Não, porque eu imagino, é só abrir a porta, descer um pouco e a praia está ali. Tá. E ele mora 800 metros do mar. Só atravessa umas ruas, assim, uma coisa, mas é mesmo quase nada. A casa da minha mãe é muito na praia. Porque é uma casa, ficou todo mundo imaginando uma casa granfina, daquelas assim das novelas que a gente sai assim em modos brancos, em trajes esvoaçantes. A casa da minha mãe é num bairro de pescadores, por isso nós vivemos desde os meus 10 anos que vivemos naquele bairro, nas Caxinas, e é o bairro das pessoas pobres de uma cidade rica. A cidade é muito aristocrática, é uma cidade burguesa, cheia de grandes famílias tradicionais e de casas monumentais, mas depois tem assim uma circunscrição mais ou menos enjeitada, que é onde nós vivemos. Onde, até vos posso dizer, é muito, eu acho muito divertido, porque hoje é inusitado que um escritor conhecido no país continue a viver naquele bairro. E muita gente, quando eu disse que ia comprar a minha casa, quando comprei o meu apartamento e decidi comprar especificamente ali, muita gente não entendeu, porque como eu compraria um apartamento sem querer salvar-me, não é, daquele lugar? Eu que poderia ir habitar no centro, ou eventualmente no Porto, ou em Lisboa, porque é que eu insistia? Não te xinga, não? E eu acho isso ofensivo. As pessoas não têm noção do quanto isso é ofensivo, porque isso diminui todas as pessoas que vivem ali, como se as pessoas que vivessem ali fossem umas destituídas de sei lá o quê. E eu gosto muito de viver ali porque as pessoas não me dão importância nenhuma, nem sequer leem os meus livros. A maior parte das pessoas ali não querem ler os meus livros. E eu ando ali com direito à normalidade pura. E eu pasmo a olhar para as pessoas, ouço conversas, por exemplo, e muita gente nem sabe quem eu sou, e
às vezes tem sempre alguém dedurando, dizendo: e aquele é o escritor, parece assim um pervertido, alguém perigoso que caminha nas ruas. Mas depois elas esquecem, não se lembram muito bem. Então, para muitas pessoas, eu ainda sou o filho da Dona Antónia, que faz assim umas coisas e que de vez em quando passa na televisão a dizer palavras, mas elas não entendem. Tem muita gente que diz isso. Eu passo na televisão, faço qualquer coisa, acontece qualquer coisa, ou faço qualquer tipo de declaração, e as pessoas dizem-me: viu na televisão, não entendi nada que você falou, mas parecia importante. Mas quando a gente não entende o discurso, a gente não dá importância, não é? Então não chega a criar assim uma impressão. É algo que fica só como uma coisa fotográfica. Mas depois elas vão gostar do Tiago Lacerda, que dá na novela. Se o Tiago Lacerda for às Caxinas, ao meu bairro, vai ser um deus. E não precisa nem de aparecer muito na televisão, vai aparecer 2 ou 3 vezes. Mas eu gosto disso, eu gosto de estar ali nessa realidade cuja importância é sobretudo a sobrevivência. Ou seja, as pessoas ali, a vida dos pescadores é de tal maneira dura, é de tal maneira ligada ao esforço, que não tem muita frescura, não tem como serem muito frescos. Por exemplo, às vezes eu ofereço um desenho às pessoas, ofereço desenhos. E ali nas Caxinas eu ofereço a algumas pessoas assim que me cumprimentam, que gostam de mim. E é muito comum eu oferecer assim uma coisa toda esticadinha, muito, muito aprumada, dentro de um envelope muito limpo, e as pessoas veem e dizem: que engraçado, não, isso é o quê? É uma cara? É um pássaro? É um desenho. Então as pessoas dobram aquilo em muitas vezes e botam na carteira, assim, amarfanham na carteira como um jornal que já leram. Sabe, assim, já li, pronto, não entendi, não sei o que isso é, mas já li, vou guardar aqui, logo à noite mostro ao meu marido. Então aquilo desvirou uma obra de arte, não é? Deixou de ser quer dizer, já não era muito, mas deixou de ter propensão para estar numa parede. Não vai estar numa parede, vai estar no fundo de uma gaveta, ou então vai para o lixo, porque a ideia é: já vi, eu já li isso, já entendi, você já disse que é um pássaro, pronto, e eu então logo mostro ao meu marido e depois jogo no lixo, que a gente não vai acumular tralha em casa, não vou ficar guardando porcaria. E eu acho isso lindo. Eu acho muito lindo que as pessoas estraguem os meus desenhos, porque significa que a sobrevivência é muito mais importante, que elas não têm nem noção da frescura que pode haver num desenho, não é? Assim, ficam imaginando a minha vida sentado numa mesa fazendo pássaros. Devem pensar: que ridículo. Não pesca, não traz peixe, não planta batata, não colhe batata, nada, só fica gordo a fazer a porcaria de uns pássaros que nem voam. E eu acho lindo. Sabe, essa coisa de arte ser difícil. Eu acho ótimo que a arte não seja tão fácil assim e que em muitos instantes, em vários momentos da nossa vida, nós que vivemos da arte ou que estamos no mundo da arte, sejamos devolvidos à dureza da vida dos outros. Que sejamos devolvidos à consciência do que é não ter uma outra oportunidade senão plantar batata, colher batata, senão enfrentar as vagas no mar, pescar, trazer o peixe, passar a noite fora, eventualmente naufragar. Walter Hugo tem essa qualidade, ele fala uma coisa engraçada, depois em seguida fala umas coisas sérias. Fica pensando. Fala da música, Walter. Quando é que você desistiu? Por que você desistiu de cantar? É porque eu canto mal. E como? Provar que canto mal, isso é fácil, qualquer pessoa. Nem pensar, que vergonha.
Eu sou ingênuo, mas eu tenho vergonha. Não. Um fado rola, né? Não rola nada, Afonso. Que vergonha. Você, eu não te estou vendo. Quem é você? Aí você está pedindo para eu cantar para você. Você tem um hashtag, é isso? Já me lembro. Mas daqui a pouco, se eu ganhar coragem, se vocês não olharem para mim com cara de maus, porque tem sempre gente. Uma das coisas interessantes na plateia, eu tenho 22 ou 23 anos de plateias. E uma coisa que eu aprendi com o passar do tempo é que às vezes as pessoas que estão com uma cara mais furiosa são as pessoas que estão a ouvir melhor, as que estão mais intensas ouvindo o discurso. Porque de início eu tinha medo dessas pessoas. Eu olhava e tinha assim aquele homem, aquela mulher com um ar absolutamente zangado. Parecia que estavam prestes a tirar uma arma e disparar sobre todos nós. E eu criava uma deturpação no meu pensamento, uma perturbação que eu não conseguia. Eu olhava para a plateia e tentava não ver uma determinada pessoa. E com os anos fui aprendendo que essas pessoas normalmente são as primeiras a entrar na fila, e quando têm alguma coisa para dizer são os que conhecem melhor o meu trabalho. E aquela expressão era uma expressão de concentração tão séria, tão compenetrada, que faz com que o rosto pareça um rosto zangado. E também já não sei porque é que estou a dizer isso. Mas no Fliar Achá aconteceu isso. Havia 2 ou 3 pessoas assim bem furiosas, e depois, na primeira oportunidade, quando chegaram junto a mim, ofereceram-me bolos, doces, livros, abraços e beijos e coisas assim. Mas por que você parou de cantar? E eu parei de cantar porque Você tinha um grupo, né? Voltando a eu tinha um grupo chamado Governo. Governo? Governo, porque eu achava lindo dizer assim, o Governo ao vivo, né? Concerto do Governo. Ou então, por exemplo, se desse errado, dizia, o concerto do Governo foi uma merda. O Governo ao vivo, o Governo é uma merda. E isso era interessante. Aqui está muito comum isso. Eu queria muito criar uma expressão que pudesse confundir um pouco as pessoas e talvez até descomprimir. Mas eu criei uma lesão nas cordas vocais. E então perdi os agudos. Eu deveria ser operado, na verdade, mas a operação tem algum risco e eu posso deixar de falar ou posso passar a falar com uma voz completamente estranha, ou muito aguda ou muito grave. E então tenho andado assim, de maneira que fica difícil cantar. A música perdeu uma estrela, então, entendi. Não, nunca seria uma estrela. O meu perfil... Primeiro, o Governo, quem compunha as canções eram os meus colegas, e os meus colegas queriam fazer do grupo uma coisa pop. Um pop assim, queriam ver se a gente entrava num circuito puramente mainstream. A minha natureza não é essa. A minha voz é uma voz afadistada, e mais jazz, se calhar, um pouco mais jazz, e por isso uma voz mais triste, melancólica. Não dava assim para uma coisa muito radiofónica. E então eu próprio me sentia meio dentro de um projeto que não correspondia absolutamente à minha identidade. De maneira que acho que aquilo nunca funcionaria, nunca me levaria ao estrelato. E as artes plásticas? As artes plásticas, eu sou um cobiçoso, não sou invejoso, eu só cobiço. A gente se cobiçar significa que também quer, não significa que o outro não possa ter. Eu gosto muito, e por isso eu mantenho, vou fazendo uns desenhos, uns bonecos, e é mais, eu acho que até continuei ou investi um pouco do meu tempo procurando umas formas, criando até um autorretrato e tudo isso, mas para ter alguma coisa para oferecer
que pudesse ser um objeto único, que pudesse mostrar a alguém que eu passei um tempo pensando na pessoa. E, enfim, não dá para escrever poemas para toda a gente, porque senão vão ser uma porcaria de uns poemas. Mas um desenho, por mais fraco que seja, é sempre uma coisa de ver, pode sempre ter uma cor, pode sempre... É como fazer postais, é como ter um postal ilustrado e mostrar que alguém me interessa ou me importa, não é? Mas não sou propriamente um artista plástico. Mas a experiência do Machado te levou a fazer quantos desenhos? Você sabe que é muito cruel, Afonso, não sabe? Afonso Escravizei ele. Ele é muito... faz uma bagunça. Porque a cada passo ele quer, depois não quer, depois tem de ser mais assim ou mais assado, e depois não sei o quê. Subitamente o machado é negro. Eu estava a fazer machados brancos demais. Era preciso que ele fosse negro. Eu já tinha feito 1000 machados. Vou ter de fazer mais não sei quantos machados negros. Então andei ali um tempo, durante uns meses, eu escrevendo o meu novo romance, e ele sempre, desenhos, não sei o quê, da imagem não sei quantos, a imagem não sei o que mais. E então eu devo ter feito uns 300 ou 400 machados. E eu já estava muito farto. Hoje posso fazer um machado assim em qualquer lugar, que já sei como é que é. Quer dizer, não é... Vocês olham e vão ver só um boneco. Mas é o boneco que eu inventei para ser o machado. E... Não, agora falando sério, é uma generosidade gigantesca do Walter Hugo se incorporar ao projeto desse jeito. Parece que ele fica fazendo gracinha, piadinha, mas é sério. Ele desenhou por toda a ilustração do Fliarachá, quem foi ele que fez todas as ilustrações, os painéis, as camisetas, os desenhos, além dos desenhos que ele deu generosamente a todo mundo que trabalhou. Então, assim, eu sinceramente faço público o meu agradecimento. Viu? Obrigado. E de nada. Com essa fala, eu queria te perguntar exatamente isso. Nós estamos num tempo sem generosidade, né, Walter Hugo? Mas você sabe que eu atravessei a crise portuguesa mantendo exatamente aquilo que eu dizia no início, mantendo a minha posição. E teve muita gente que se aproximou de mim abusando. E eu não é que eu deixe assim, ok, eu vou deixar você... Mas eu às vezes entendo o desespero das pessoas e eu espero, que é uma forma de ter esperança, de facto. Eu espero. E eu não quero muito deixar de ser assim. Em Araxá a gente expôs uma quantidade de desenhos, uns 20 e tal desenhos. Eu depois pensei assim, eu vou fazer o quê com esses desenhos? Eu vou embalar isso, vou levar de volta. Eu quero levar livros brasileiros, não vou levar uma coisa que eu já tinha lá, que eu mandei de lá para cá. Eu quero levar algo que lá não tenha, não é? Por isso eu quero encher a minha bagagem de coisas brasileiras, de livros brasileiros, eventualmente. Por isso não quero as minhas ilustrações. E é muito mais lógico as pessoas que trabalharam no festival e que de alguma forma prepararam tudo para que eu me sentisse ali bem, cada uma possa ter aquela lembrança, aquela recordação de ficar com uma ilustração em sua casa. E para mim essas coisas fazem mais sentido. Inclusive é mais do que estar tentando ver um preço para aquilo. A realidade brasileira também não é muito favorável para que uma obra de arte possa ter um preço. E não seria interessante para mim assim ficar ganhando dinheiro com aqueles desenhos. É mais interessante que eu guarde a memória de ter estado em Araxá com pessoas bonitas e mantendo a esperança de que elas sejam ainda mais belas amanhã. E é verdade, uma das coisas notórias é verdade que o festival decorreu de uma forma muito calorosa e muito terna. E eu fiquei contente que muita gente me viesse dizer que já tinha ido em vários eventos, em vários anos, e que esse talvez tivesse sido o ano em que sentiu mais carinho, em
em que o clima foi mais afetuoso. E é muito especial, não é? Também é muito especial para que nós reflitamos sobre isso. Curiosamente, não é? Logo em 2019, depois de criada uma tão grande polarização na sociedade brasileira, é curioso que um festival como o Araxá se coloque como o mais afetuoso de sempre. Significa que há gente que está à procura de espaços de identificação, de espaços de paz. Não é? E o Araxá foi isso. Mas não é o que a gente vê, né? O fato do... A gente estava falando sobre o Chico, né? Falou bem na rádio sobre a questão do Chico Buarque ter pedido um visto estendido na França, né? É. Como é que é possível, não é? Um país poder sugerir a Chico Buarque que saia? Tem de ser uma demência. Porque não tem Chico Buarque no mundo senão esse. Não é? E esse é genial, é genial. Eu dizia na rádio isso, o Chico tem futuro, o Chico é o futuro. No futuro, quando se pensar sobre essa época, vai-se pensar sobre o Chico, o que o Chico compôs, o que o Chico pensou, deixou dito, o que ele disse. Por isso, no futuro, quem vai dizer alguma coisa sobre nós é o Chico. Por isso, quanto mais imbecis nós formos, mais o Chico vai dizer que nós somos imbecis. Por isso, eu não seria propriamente... Eu acho normal e acho legítimo que possamos discordar do Chico Buarque. Eu discordei muito do José Saramago em muitas coisas. Uma das coisas, por exemplo, o Saramago era um comunista convicto. Eu não sou comunista, nunca fui comunista e tenho dúvidas que o comunismo esteja apto para a humanidade que falha sempre. Mas, discordando do Saramago, eu sempre conversei com ele de boa fé e ele sempre conversou comigo de boa fé. Por isso nunca me passou pela cabeça destituir o Saramago de dignidade por eu discordar dele. De maneira que parece-me insuportável que se possa destituir de dignidade o Chico Buarque por não concordarmos com ele. Se a gente quiser assim discordar de alguém menos talentoso, talvez distraído eu até possa ser um pouco mais bruto, mas o Chico, ele é tão incrível, que a todo instante eu não consigo distrair-me do facto dele ser um gênio, dele ser o Chico Buarque. Por isso E isso vai ao Caetano Veloso, vai a Elza Soares, ao Gilberto Gil, vai ao Milton Nascimento daqui. Vocês têm a sorte de viver num país com uma constelação de estrelas vivas impressionante. Não acontece em muitos lugares do mundo. O Brasil conseguiu definir, com 200 anos de autonomia, nem 200 anos ainda vai fazer, mas com 200 anos de independência, o Brasil conseguiu definir uma cultura de um esplendor, de uma elevação muitíssimo rara. Porque o Brasil, a cultura brasileira, a arte brasileira ressoa em todo o mundo. Eu não sei se os brasileiros às vezes têm noção disso. Por exemplo, uma coisa concreta. Em Tóquio é praticamente impossível passarmos um dia sem ouvir samba, sem ouvir bossa nova. Os japoneses são fascinados pelos sons brasileiros. E é comum que, por exemplo, nas livrarias que têm os seus bares, é comum que esteja a tocar um atrás do outro discos brasileiros. Eles não entendem nada do que está ali a passar, mas apreciam e conhecem toda a obra dos grandes autores e dos grandes cantores brasileiros. O que o Brasil conseguiu fazer criando uma identidade ou definindo uma identidade a partir de uma mestiçagem infinita, porque o Brasil é uma mestiçagem até aos confins, ninguém é puro e quem for puro é esquisito. Quem for puro fica assim, mas esteve aonde? Ficou guardado na geladeira? Não foi na praia. A praia é um lugar de mistura, a gente mistura, quer tudo.
sobretudo, quer comer todo mundo. E o Brasil, eu tenho um pouco a sensação que o Brasil é um país assim, onde toda a gente quer comer toda a gente, e por isso é que mistura, Mas a cultura que se levantou desta mestiçagem é muito única e é muito esplendorosa. Por isso não acho normal que as pessoas permitam ser capturadas por um sistema político ou por uma disputa política, por qualquer tipo de eleição, se deixem capturar ao ponto de se esquecerem que são misturados, que são mestiços, que amam as coisas que as pessoas diferentes fazem, porque a maior parte dos artistas são isso mesmo, são pessoas diferentes. E por isso, e que de algum modo, se houver uma felicidade, ela está exatamente nessa igualdade que se estabelece apenas quando se reconhece a diferença. É isso. Eu acho, é muito. Eu gosto muito que as pessoas tenham a noção de que são diferentes. E se não forem diferentes, não são normais. Porque a gente não vai ser padronizado, não tem como ser padronizado, não vamos ser iguais, não queremos as mesmas coisas, não tivemos a mesma educação, não temos o mesmo aspecto. A criação teve a paciência de inventar um rosto para cada um de nós. Por isso não há igualdade. A igualdade é exatamente a possibilidade de sermos diferentes. Só quando tivermos respeito pela diferença de cada um é que vamos ser iguais. Pode iluminar um pouquinho a plateia, por favor? Para a gente ver já que a diferença. A gente agora vai ver quem é que está com ar de zangado. Exatamente, quem está concentrado. Vamos fazer 3 perguntinhas antes dos autógrafos? Topam? Quem quer fazer pergunta? Levanta a mão. Não, pode fazer 6 perguntas. 6? É. Tá bom, bora. E eu vou responder 1 hora a cada uma. Ele está com pressa, ele quer ir embora. Ficou bom, agora está dando para ver, né, Lula? Chico, Adriano, tá todo ninguém, mundo aí. Ninguém né? quer perguntar nada. Eu já larguei o telefone, viu? Depois que você falou, não passei perto dele aqui. Nossa Senhora, lá atrás. Você consegue fazer daí, que nós não temos microfone para chegar aí, não? Eu fico muito feliz, né, de estar aqui e poder ouvir, porque eu acho que é uma questão até de esperança o que você fala. Eu te agradeci lá em Cova, né, pelo seu olhar pelo Brasil, que eu falei isso com você lá no dia, né, a forma que você tem olhando o Brasil, e eu acho que a forma que você fala é uma forma que nos traz uma esperança muito grande, né? Você acabou de falar agora, né, a questão da arte. Eu fico muito assustado, porque eu acabo de receber hoje aqui a comemoração do determinado sujeito aqui, que hoje não gosto nem de falar o nome dessa família, que tenta comandar o país, mas que comemora a proibição de apresentação de artistas nos transportes. Então isso eu acho que é uma agressão tão grande, né? Porque a arte no Brasil virou uma coisa que não pode mais ser feita. Nós estamos acabando com a arte de toda maneira, estamos acabando com o incentivo à arte de toda maneira, e agora até uma arte popular, as pessoas se apresentarem em um transporte público, vira proibido, e o senador miliciano aceita, comemora um negócio desse. Então o que eu acho é o seguinte, cada dia mais eu tenho, infelizmente, apesar de ter muito alegria com essas pessoas que você falou aqui, esses nomes que realmente, né, isso me enche de alegria, que você falar aqui do Chico, falar aqui de Gil, falar de Milton, isso enche de alegria. Mas, por outro lado, tem muitas coisas que nos envergonham hoje de ser brasileiro. Mas eu agradeço muito a sua forma de ver o Brasil hoje e tenho muita esperança de que a coisa, que essa gentileza volte a fazer parte desse povo brasileiro, porque a cordialidade tão famosa realmente tem acabado. Muito obrigado. Sabe que eu acho que o facto de haver uma proibição, ou seja o que for, é uma formalidade à qual o país não vai corresponder, não vai ter como
não pode haver muito lei para a natureza das pessoas, não é? A natureza das pessoas vai estar lá sempre. E eu acho que, inclusive, o que está colocado nesta situação é um problema económico. Se todo mundo estivesse com dinheiro no bolso, ninguém queria saber quem é que toma no cu. Você sabe? É só isso. Se todo mundo estivesse rico, gay não era problema, mulher não era problema, artista não era problema. Estava todo mundo rico, comprando o que quer e não quer, viajando, e a coisa seria magnífica. Por isso a maneira como a coisa foi feita parece que as pessoas se convenceram que se impedirem alguém de tomar no cu vão começar a ganhar dinheiro. Não é? Que é uma estupidez de todo o tamanho. Por isso, o que eu acho é que, como eu acho que vai ter sempre gente tomando no cu, eu agora fiquei assim. Como eu acho que quem quer tomar no cu vai tomar no cu, a economia vai ter de encontrar outra maneira de ser desenvolvida. Não vai poder ser desenvolvida assim. E por isso, esses ataques são sobretudo modos de humilhar as pessoas que se mantiveram firmes nas suas convicções morais, não é convicções políticas. É uma forma de retaliar contra as pessoas que reclamaram uma moralidade ou a manutenção de uma moral que estava mais do que conquistada. E por isso é mais um impasse do que propriamente uma mudança de paradigma. Não vai mudar nada. As pessoas sabem que não faz sentido nenhum que um artesão não possa mostrar o seu trabalho ou não possa, por simplesmente, vender o seu trabalho. Isso é absolutamente ridículo. Próxima pergunta. Senhor Flávio Renegado, palmas para ele. Hoje, essa fala última sua me traz uma reflexão que eu queria que você falasse um pouco a respeito, que é o seguinte: hoje à tarde a gente estava num fórum que estava acontecendo aqui embaixo, tive a oportunidade de conhecer o Walter pessoalmente e ficar ainda mais encantado por esse ser humano, né, que é sensacional. Mas a gente ainda falou, né, que você falou que não era possível pensar num lugar onde políticos, por prazer, simplesmente acabam com a vida das outras pessoas. E eu te falei que esse lugar existe, que é o Brasil. E aí você falou que agora no ato dessa liberdade, né, quem quiser tomar no cu, tome, e o outro não tem nada a ver com isso, mas a gente dá volta para o Brasil, que mesmo quando a gente teve um pico do crescimento econômico, a gente teve o pico de evolução social que esse país teve no grau máximo, os outros se incomodavam porque os pretos começaram a entrar nos aeroportos, os negros começaram a acessar a universidade, e isso incomodou, e acho que a maioria, essa crise que a gente está vivendo nesse país, grande parte dela não é econômica só, ela é política, porque essa galera não dá conta de ver o diferente viver num espaço de igualdade. Esse disco que eu te dei, é de chama Suíte Maasai, é o trabalho novo que eu estou lançando junto com a Orquestra Ouro Preto. Inclusive, está todo mundo aqui convidado. Amanhã a gente está fazendo um show de lançamento lá no Sesc Paládio, a partir das 20 horas. E, para mim, fazer esse trabalho foi uma complexidade tão grande, porque eu fui em 4 orquestras aqui na cidade para poder tentar viabilizar esse processo. E eu tive que ir na Orquestra Ouro Preto, que é maravilhosa também, mas é de outra cidade, para poder viabilizar, porque eles são uma orquestra que não tem um preconceito de falar que a música erudita não pode conversar com rap, que isso daqui, pá. E a gente vive, existem pessoas babacas que ainda têm esse tipo de pensamento, de achar que a gente não pode dialogar, que a arte é uma coisa para uma elite e que pobres, pretos, não têm direito a acessar esse lugar. E aí eu fico assim reflexivo, porque eu não sei se eu sou muito cara de pau ou se eu sou um cara que nasci para ser subversivo mesmo e não aceitar esse tipo de imposição. Porque
Se eu vim do Alto Veracruz, que eu falo que é uma periferia da periferia, que tem uma diferença entre você nascer numa periferia no Rio, em São Paulo, e nascer numa periferia aqui em Belo Horizonte. E se eu tiver a cara de pau de cair para dentro do mundo e mudar essa realidade, e eu não vou aceitar alguém falar que eu tenho que ficar em caixa nenhuma. Eu queria que você fizesse uma reflexão dentro disso também, porque a maldade, ela independe se você está com dinheiro no bolso ou não está. Tem gente que é ruim mesmo, tá ligado? Não quer ver o outro ter acesso, ter oportunidade. E só o acesso é capaz de mudar a vida de alguém. Se você tiver a oportunidade de ler um livro na sua vida, aquilo vai mudar a sua vida de um jeito que você vai querer ler outro, vai querer ler outro. Se você tiver acesso a boa música, você vai querer replicar aquilo. Eu não acredito, eu acredito que tem um processo macabro de dominação popular que essa galera quer impedir o povo de ter acesso a esse tipo de cultura e popularizar a boa cultura, a boa música. Eu acho que toda música é boa, não tem isso de ter boa porque é uma a outra, mas eu acho que a oportunidade de ter diálogo. E uma sociedade que não tem diálogo, ela não consegue avançar. E eu queria que você falasse um pouco disso para a gente aí. Valeu, obrigado. E a canja, Su? E a canja? E a canja? A canja. Luciana, volta, é a canja de galinha. Issa, chama Xangô pra batalha, Ogum é o mais forte. Ontem fui caça, hoje caçador. Quem me guia nessas trilhas é Oxóssi. Sua pele preta vigiada, sentinelas tão montadas, pensam que vão me deter. Não sabem de nada, eu já venci a fome, a farda, a cara feia dos caretas não vai me tremer. Sua pele preta vigiada, sentinelas tão montadas, pensam que vão me prender. Não sabem de nada, eu já venci a fome, a farda, a cara feia dos caretas não me faz tremer. Sobrevivo no Brasil, puta país hostil, onde é crime, preto e pobre ter poder. Meu passado é meu presente, já arrastei corrente, mas hoje eu tô no game pra vencer. Ecoou, grito forte na senzala. Negro canta, negro dança. Não existe mais chibata. Querem que a humildade seja virtude de todo negão. Não. A pauta desse jogo, migalhas pro meu povo, presídio e prisão. Não. Sou preto rebelado que não aceitou ser chamado de ladrão. Hoje Black Star, sonho de consumo da filha do patrão. Pra justiça, chama Xangô. Pra batalha, Ogum é o mais forte. Ontem fui caça, hoje caçador. Quem me guia nessas trilhas é Oxóssi. Enquanto nos empurram cachaça, cocaine, devolvemos para eles basquear, Coltrane. Querem nos tirar tudo, inclusive our names. Pergunta para esse school, meu nickname. Sou ira, cores e dores, sabores e odores. Minha rima é guerra e inimigos não mandam flores. Sou power como James, mas o niga a sorrir. Flávio Renegado, dinastia de zumbi. Flávio, já que eu hoje estou muito mal educado, eu acho, você sabe que eu acho que o problema mesmo é que branco já sabe que o pinto de negro é o dobro do tamanho. Tem muito filme e nenhum filme é diferente disso. Todos os filmes são uma prova de que isso acontece e por isso tão cedo, enquanto não inventarem modo de o pinto dos brancos crescer, não sei se o povo negro vai ter sossego. É porque é uma coisa tão destituída de razão, porque o incómodo com a cor das pessoas é tão destituído, é tão irracional que fica difícil de encontrar solução, porque a gente não consegue solucionar aquilo que é assente no absurdo. Não é? A tendência é nós encontrarmos soluções para problemas que são concretos, não é? Que a gente pode observar na sua existência e pensar assim, isso acontece porque não sei o quê, então tem uma causa. Mas a questão negra dos povos negros é de facto um preconceito, assim como uma espécie de fé ao contrário, não é? Uma fé feia
que eu não sei como solucionar. Por isso, quando eu dizia há pouco da minha esperança, de insistir, de continuar o mesmo gesto até que a outra pessoa possa entender, é um bocado isso. A única coisa que eu posso fazer é ter esperança e ficar à espera que a pessoa entenda a estupidez, não é? Que se cure da estupidez. Como vamos esclarecer a estupidez das pessoas? Porque eu já perdi um bocado a ideia de que uma informação bastaria. Não é? A gente sabe, por exemplo, aquela coisa biológica, negro tem uma pigmentação, protege do sol, não sei, em última análise até é mais sofisticado do que a pele do branco, que não tem uma proteção natural contra o sol. Eu já perdi a esperança que as pessoas... já não acredito muito que as pessoas deixem de ser racistas por uma explicação científica, porque é uma inclinação para a estupidez. E por isso, talvez confie mais numa espécie de sensibilização para a ternura, no convívio, e por isso é que é fundamental a integração, a participação, porque enquanto não houver um convívio direto e a pessoa vir que menino negro, menina negra não faz nada diferente do que o branco, ou então se fizer é porque foi obrigado a viver a ter piscina dentro de uma bacia, em vez de ter uma piscina. Tem a história do casamento que você contou de tarde? Eu falei de um casamento. Depois de 2 anos, tanto faz. Claro, não tem. Eu hoje de tarde dizia uma coisa. É porque, enfim, eu tenho várias... No meu prédio, a dada altura, eu conhecia mal. Quando eu entrei no meu prédio, tinha um casal gay que eu não sabia. Eu achava, eu tinha visto um, tinha visto o outro, mas eu não sabia que os dois viviam no mesmo apartamento. Eu não sabia. E um dia, assim, poucos dias depois, umas semanas talvez, a minha vizinha veio dizer-me que tinha ouvido gemer e que era uma coisa que ela achava horrenda, que estavam em casa e tinha ouvido gemer. Eventualmente aqueles dois tinham gemido. E eu não ouvi nada. Isso eu não ouço. Aliás, na altura pensei assim, talvez eu estivesse gemendo também. Devia ter dito isso. E você não estava a gemer àquela hora, se você não estava a gemer, azar o seu, não é? Você devia ter... Mas eu perguntei assim, olha, mas doeu no seu cu? Porque ela não estava lá, assim, o que é que causou assim de tão... E uma das coisas que eu discuto muito com as pessoas, assim, às vezes, porque não há saco assim, não é? E falei com essa senhora também uma vez, é que os casais normalmente eles deixam, há pouco o Afonso quer que eu conte, hoje à tarde estávamos a falar disso, os casais normalmente não fazem sexo, fazem no primeiro tempo, depois eles cansam do corpo um do outro, ganham até nojo. A gente se acompanha a mesma pessoa, a gente sabe que a pessoa tem diarreia, teve diarreia, passou mal, vomitou naquele dia, no outro dia. A gente chega a um ponto e olha para a pessoa e a pessoa é família, mas a gente não come a família. Não é? Quando ela vira muito família, a gente não quer mais comer. Porque é isso que é família, a gente não come. E você come a sua família, Afonso? Isso não é Vai ser normal. possível, né? Não é normal. E então é uma das coisas que eu digo assim, que eu muitas vezes digo, não pensem muito acerca de casal gay, porque casal gay, como exatamente acontece nos casais héteros, eles também já não trepam. Eles já só ficam arrumando a casa, limpando o banheiro, discutindo, definindo contas, quem paga o quê. É o que acontece na vida das pessoas todas. É a mesma porcaria que acontece no amor de toda a gente. O amor de toda a gente vai ser isso. E se subsistir, vai ser uma sorte, porque ninguém tem paciência para ficar a fazer sexo a vida inteira, até morrer. Eu tenho 47 anos, já não tenho paciência. Eu gosto muito de ler sobre o assunto. Mas ler é ótimo, porque ler não bota camisinha, não tem de tomar banho depois,
não tem assim, pois não é confrangedor, a gente não tem aquela abordagem, os preliminares que a gente nunca sabe onde fica o quê, onde é que estão os pontos, nem com mapa, nem com filmes. E pronto, e isso acontece inclusive, eu acho, com o povo negro, por isso não tem que ter racismo, porque eles também casam, trepam durante 2 anos e depois não trepam mais, ficam pagando contas. Não tem, enfim, eu não sei nem... Porque, de facto, eu achava, quando era menino nos anos 80, em 1985, eu achava que o mundo estava a progredir para ser melhor, 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 melhor. O muro ia cair, caiu, não é? A Guerra Fria, finalmente. Tínhamos tido Hitler, que era grotesco. Fugíamos daquele passado a passos largos, como se estivéssemos, de facto, conscientes, ganhando consciência profunda das coisas. E por isso eu sou uma pessoa que cresceu nessa convicção e que não tem explicação para a atualidade. Eu não consigo ter uma explicação para, por exemplo, uma candidatura a uma presidência atual que use o mesmo slogan que usou o Hitler. Não há explicação para isto. Não há nenhuma explicação razoável que possa convencer-me que isto é humano sequer. Porque se considerarmos o Hitler e o Holocausto como o instante, o momento mais desumano de toda a história, não podemos ratificar alguém que possa fazer uma ressonância daquela ideologia, uma ressonância daquele pensamento, que foi o pensamento mais predador de toda a história. De maneira que vocês podem estar a querer fugir do abraço de uma onça, que de alguma forma foi aquilo em que o governo do PT se transformou. Mas fugir do abraço de uma onça para ir abraçar um jacaré não é muito esperto. Ali à esquerda tem uma pergunta. Você é Carolina, não é? Clarissa. Clarissa. Isso, também te levei doces, né, das 2 vezes. Eu queria saber qual que é o seu conceito do que faz uma boa literatura. Porque, usualmente, aquilo que a gente tem como uma boa literatura não necessariamente vende bastante, né? Então, Sim. há uma relação, acho que quase que inversamente proporcional. E se você... né, porque, aos meus olhos, você já é um clássico, né? Se você tem noção assim, da dimensão. Obrigado. Porque eu estudei aqui numa boa escola, então, na minha escola, a gente lia Machado de Assis, líamos Eça de Queiroz. E eu acredito que você vai ser um escritor que os meus filhos poderão ler, pelo menos na minha casa, que já temos 11 livros. Obrigado. E queria que você comentasse também, já que, né, te dou doces, dessa vez hoje, só a única vez que eu não fiz, porque não tive tempo em função da Flip. Qual que é seu doce favorito? Então começo já por aí. O meu doce favorito é pudim de leite. Pronto. Nota fácil. E eu acho que até passei mal, talvez, porque eu estou tentando fazer uma dieta para manter um pouco a elegância, porque eu estava muito mais pesado e agora emagreci cerca de 8 quilos. Tinha emagrecido cerca de 10, já engordei 2. E pelo menos 1 quilo eu ganhei em Araxá com doce de leite. Eu todos os dias comecei comendo e depois achei que era obsceno e tive de parar. Então eu acho que é o doce mais saboroso do mundo. Depois, aquilo que eu procuro num livro é sempre que ele seja capaz de criar uma formulação para algo que eu só pressentia, mas que eu nunca conseguiria formular. Então, para mim, a literatura acontece, ou a arte acontece nesse instante em que me propõe algo de que eu nunca seria capaz, mas que depois de ser ostentado vai ao encontro de uma necessidade minha. Não é? É como se eu precisasse muito de uma coisa, mas eu não sei dizer o que é, e o livro, subitamente, o autor subitamente foi capaz de colocar diante de mim essa elaboração, essa equação.
Então, porque não pode ser, para mim não pode ser simplesmente o relato factual de uma trama, de uma ação. Não me interessa muito, aliás, aborrecem-me muito os livros que descrevem obstinadamente as ações. Acordou, levantou-se, penteou o cabelo, comeu, o doce estava bom, não estava bom, bebeu a água, encheu o copo, olhou pela janela, fechou a janela, correu a cortina. Eu, à 10ª linha, deixei de ler. Não quero saber. Eu quero saber o que ela sente, quero saber o que é que ela pode produzir de revelação para a humanidade inteira. Não me interessa muito a coreografia dentro do jogo, digamos assim, da factualidade. Não me interessa muito a factualidade. Interessa-me a ressonância, no fundo, a intensidade interior das personagens, porque é a partir da intensidade das personagens, da interioridade das personagens, que eu posso reconhecer-me, referenciar-me ou não. Porque cortina não me interessa, a cortina não vai fazer diferença. Não vou mudar de cortina em casa só porque a personagem tem ou não tem cortina, por isso não altera nada na minha vida. Eu não sei se respondi à sua pergunta, mas esse é um dos critérios, ou esse talvez seja para mim o critério fundamental. A capacidade de elaborar algo que até então estava por dizer. Pergunta? Olá. Eu queria retomar aqui um pouco o tema, a política, né, que surgiu aqui nesse encontro, e porque, né, no momento em que a gente está com, né, que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com as diferenças, né, em que a gente tem tanta divergência no país, em um momento, né, de grandes dissidências, né, porque, como o Walter disse, né, eu acho que a dimensão econômica explica muito, né, então há conflito de interesses mesmo, né, e por isso as pessoas têm dificuldade, indisposição, né, para lidar com esses conflitos, né. E aí a literatura do Walter, ela se dispõe muito, se presta muito a olhar para o outro, né. É muito impressionante como que você é capaz de, muitas vezes, né, aprofundar, né, esse olhar sensível, né, perscrutador, detalhista, que consegue explorar universos que muitas vezes parecem ser, que são distantes, né, do seu, assim, né. E então, o que eu queria perguntar é justamente em que medida você arquiteta, você pensa, assim, tem que medida há uma consciência, uma dimensão, há um cálculo mesmo na sua ficção, no sentido de pensar na dimensão política da sua obra, né? E, na verdade, também saber em que medida é afeto, é afetivo, em que medida esse exercício de olhar para o outro, esse exercício generoso, né, de saber gostar do outro, e como que é esse processo, a dimensão afetiva e emocional. Chega, pelo amor de Deus, já são 17 perguntas. Só essas duas, a política e a dimensão afetiva. Eu não lembro da maior parte das coisas, eu vou dizer o que eu quero. Não é generosidade, para mim é uma questão de normalidade. Eu acho que o normal seria isso, seria nós termos consciência de quem são os outros e por isso habitarmos ou vivermos de um modo solidário. Se nós não quisermos ativamente produzir algo em favor dos outros, no mínimo não podemos impedir a passagem deles, não é? E por isso para mim não seria ser generoso, seria ser só normal, seria só humano, ser uma pessoa. Depois, para mim sempre foi muito claro que os livros, eles são uma participação na polis, não é? Por isso nós todos estamos na polis, estamos na cidade, nós todos somos parte do coletivo. Somos um pouco disciplinados para não nos diferenciarmos, para não chamarmos atenção. É melhor calar a opinião, é melhor não inscrever, não participarmos no clube, não fazermos, enfim, não fazermos parte. Neste momento as pessoas não fazem nem like no Facebook em determinadas mensagens para não serem denunciadas, para não se comprometerem, enfim.
Eu penso um pouco ao contrário. Eu penso que nós todos devíamos emitir opinião. Agora, e penso que a cidadania é isso. A cidadania é opinar, é votar. Votar, mas votar todos os dias. É ter uma opinião. Todos os dias eu ser capaz de exercer a opinião. Isso é cidadania, estar inscrito na cidadania e reclamar que nós sejamos de alguma forma ouvidos. Agora, não é emitir a opinião uma coisa parva, ou então uma coisa com agenda, com um interesse sinistro por trás. É uma opinião argumentada, amadurecida, maturada, de boa fé. Nos Homens Imprudentemente Poéticos, um romance meu que passa no Japão, eu trabalho um pouco um conceito que venho desenvolvendo, que é o da inimizade educada. Ou seja, uma espécie de antagonismo que nós vamos ser sempre avessos uns aos outros ou avessos a alguém, mas nós precisamos de educar a aversão. Nós precisamos de saber que no momento em que nos opomos a alguém, isso não destitui a outra pessoa da sua dignidade e a nossa opinião também não nos destitui da dignidade. Mas isso deve ser feito de boa fé. Por isso é preciso propendermos, é preciso trabalharmos, lutarmos cada um de nós para ser capaz de um diálogo informado e honesto, profundamente honesto. E eu acho que é aí que eu inscrevo o meu trabalho, numa vontade de estar na polis, de estar na cidade, participando no diálogo de boa fé. Por isso aquilo em que eu digo que acredito é aquilo em que eu acredito. Não tenho agenda nenhuma, não recebo patrocínio nenhum, não sou político, não estou a ganhar subvenção de coisa nenhuma, não sou assessor de empresas, nem faço perninha em qualquer coisa que seja pública, nem nada. Eu estou profundamente livre no meu pensamento. E eu acho que era muito importante que as pessoas pudessem exercer a sua cidadania dessa forma também, sem medo de opinarem, mas opinando numa plataforma de profunda honestidade. Sim, Luciana. Última pergunta. Chico Mendonça quer fazer a última pergunta? 3 pessoas tinham levantado a mão. É uma mão só, não adianta ser tanto de braço aí não, gente. Tá bom, lá, aquela hélice de helicóptero ali, ó. Tem uma hélice ali, ó. Se não fizer a pergunta, vai voar até aqui. Quase isso, eu tava quase pulando aqui. Mas no meu é uma pergunta. Como é que você chama, Carl? Ai, desculpa, tô nervoso. É Bruno, toda Boa a gente noite, chama Bruno. gente. Meu nome é Alan. No meu não é mais não é uma pergunta pro Walter, assim, é um agradecimento. Aí a gente pode abrir para mais uma pergunta. Sim. Então, eu queria agradecer você pela sua fala, que por trás de toda a graça, a piada, traz um discurso político e que alimenta a gente que vive nessa maravilha que é o Brasil. Nessa maravilha. Aí eu queria te agradecer isso, mas eu também queria agradecer o Flávio Renegado por ser preto, estar aqui na frente, trazer o rap, fazer o teatro branco engolir, o grande teatro Palácio das Artes engolir um pouco de rap, que a gente não consegue ver aqui no palco diariamente. Então é mais um agradecimento para ele por ter coragem de vir aqui e trazer a voz preta para a supremacia branca, né, que a gente tem vivido e essa segregação racial no espaço territorial daqui de BH, entendeu? Não só de BH. Obrigado. Mas você já viu o tamanho do renegado? Quem é que vai dizer que ele não pode? Quem vai ter coragem? Oi, Walter. Olá. Eu queria que você falasse da adaptação do seu livro em São Paulo, a peça Desumanização. Você foi lá assistir. O que você achou? Lindo. Como é que foi assistir a sua obra, né, transportada para uma outra linguagem? Achei muito lindo. O José Roberto Jardim fez uma adaptação que eu acho excepcional. Eu tive muito medo, eu achei que ia dar uma burrada enorme, mas eu estava meio preparado para dizer, olha, eu sou responsável pelo livro, não sou responsável pela peça, por isso, se vocês forem ver a peça e eu for muito mal, o problema é vosso, não fiquem dizendo que o meu livro é mau por causa disso, porque eu não conseguia, eu vejo o livro de alguma forma, não é? Quando escrevo eu vejo os meus livros,
E as opções do José Roberto Jardim são completamente distintas das que eu faria. Então, logo no início eu tive a percepção de que não dava para nós dialogarmos assim, não dava para eu opinar. Se eu opinasse, era como estar a tentar fazer com que uma avestruz virasse um jacaré. Não ia ser a mesma coisa, não tem como, não é? E então eu simplesmente eu dei o meu aval, eu disse, olha, tudo bem, vocês são magníficos profissionais, eu conhecia as atrizes, são bem conhecidas, não, vocês são excelentes, vocês vão fazer como entenderem fazer, a leitura é vossa, a peça é vossa. Quando eu vi, eu fiquei maravilhado, fiquei muito grato, porque é uma obra criada em cima do meu livro, em cima da minha obra, mas é uma outra obra que respeita profundamente o texto, por isso não há atropelos no texto, não há deturpações do texto, mas que inclusive mantém a atmosfera de distância, de um certo frio humano, de uma solidão, de um desamparo, mas faz com meios, ou faz através de referências que não existem no livro e que eu nunca teria usado, como por exemplo o vídeo, a câmara, a moça Aldora bebe, que é uma coisa que não... Quando eu percebi que ela ia beber uma garrafa inteira durante o espetáculo, pensei, como assim? Ela no meu livro tem 11 a 13 anos, ela não é alcoólatra, mas é tão bem feito na peça de teatro, é tão justo e tão plausível, é uma coisa tão bem bolada, que eu acho que ele fez um trabalho brilhante mesmo. Fiquei mesmo muito feliz. E tem sido comum as pessoas que viram a peça saírem dizendo que viram uma excelente peça de teatro, o que me deixa feliz. Você quer fazer uma pergunta aqui à frente? Que eu estava vendo assim, parecia que me ia picar. Boa noite. Muito obrigado. O seu sobrenome no final, mãe, tinha sido em homenagem à sua mãe, certo? Não tanto, mas também. Então a minha curiosidade seria o seguinte, quando é que você passou a adotar essa homenagem e o que fez o seu start em homenageá-la? Eu estava a perguntar acerca do meu nome artístico, Mãe. Eu quis encontrar um nome, passei um tempo à procura antes de publicar o meu primeiro livro de poesia, aos 23, 24 anos. Eu passei um tempo ponderando que nome é que eu gostaria de ter. Porque o José Saramago tem uma expressão maravilhosa. Ele diz que sabemos o nome que nos deram, passaremos a vida inteira à procura do nome que temos. E nessa altura eu sabia que eu não queria exatamente usar o meu nome civil normal. Eu queria que o meu nome literário fosse já em si uma parte da obra, uma parte do meu pensamento, e que fosse já uma proposta ética, de uma certa ética. E quando me ocorre o vocábulo mãe, isso obviamente tem que ver com com a atmosfera feminina em torno da minha pessoa, a minha mãe, as minhas duas irmãs que são mais velhas, e por isso há toda uma mundividência feminina que é muito importante em meu redor, que é muito protetora e pela qual eu me compadeço. E o que me convenceu foi que na arte e desde logo na literatura, aquilo que nós procuramos fazer, sobretudo o meu trabalho tem muito a ver com isso, aquilo que eu procuro fazer é de facto a auscultação da pessoa na sua plenitude, na sua totalidade. E é muito claro para mim que a pessoa ela, do meu ponto de vista, não é? De onde eu estou, o ponto de vista que eu ocupo, ela vai de onde eu sou, o homem, até passando pela mulher até à mãe. A mãe como o lugar mais extremo, mais distante de mim. A mãe é o lugar mais distante de mim. Por isso, se eu pudesse, hoje em dia a ciência até deixa, não é? Mas se eu pudesse ser outro homem, eu talvez pudesse ser outro homem. Se eu pudesse ser uma mulher, talvez eu pudesse viver como uma mulher. Mas como uma mãe, eu nunca poderia ter essa experiência. Por isso, a mãe é o lugar mais extremo, que eu acho que, ao mesmo tempo, é a pessoa
mais perto de vivenciar aquilo que nós possamos chamar milagre. E por isso, quando eu proponho chamar-me mãe, estou imediatamente a criar uma crise nas definições comuns e estou a dizer isso. Eu quero entender a pessoa na sua inteireza e por isso eu quero entender desde o meu lugar até ao lugar da mulher, até ao lugar da mãe. É isso para que me tem servido a arte ou a literatura, é para abarcar toda essa amplitude. Muitas das vezes digo que os homens convencidos de que são o sexo forte devem também ter a noção de que são o sexo pobre, porque não há nada que aconteça ao homem que tenha a magnitude da maternidade e por isso, de facto, as mulheres podem ser as pessoas mais... podem ser o género mais rico, não é? O género muitíssimo mais rico do que pode ser um homem. Walter Hugo, obrigado. Espero que você volte sempre a Belo Horizonte. Não, mas eu agora vou cantar para aquela moça. Yes! Só que vocês não filmam, dá tudo, como pegou tudo. E não contam a ninguém. Fica um segredo só nosso. E eu não sei se está alguém no som, e se puder no som colocar assim aquilo que a gente chama um pouquinho de molho, que é assim uma certa ressonância para que a voz tenha um pouco lastro. E eu vou cantar uma coisinha mínima para você, só para que você diga ao Rafael que conseguiu o seu objetivo. Que eu lembro dela ficar pegando com o Rafael. Então vou cantar uma canção muito pequenina, que é obviamente uma espécie de fado. E vocês já verão que a minha voz está completamente destruída. O meu amor vai embora em má hora, em má hora. Deixa-me aqui, não demora. Anda fora, anda fora. Ai, o meu amor vai embora em má hora, em má hora. Deixa-me aqui, não demora. Foi embora, foi embora. Obrigado.